Então, hoje nós vamos falar sobre essa coisa chamada cinepsiquiatria, né? Que foi fundada pelo Herberto Maia, que está conosco. Ele é médico, formado pela UFSPA, especialista em psiquiatria em 73, título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestrando em psiquiatria e professor de terceiro grau na área de psiquiatria da USP até 2008. E o Euclides Gomes, médico psiquiatra, pediatra, formado pela UFSPA, título de especialista pela ABP, professor de graduação em medicina da faculdade, doutor em psicanálise, conselheiro fiscal da ABP e atual presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, coordenador local do Cine Psiquiatria, que é uma ação da ABP e o Ciro há 8 anos. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Maia, né? Sim. Ele vai ter 20 minutos para a sua apresentação, e depois o Euclides. Muito bem. Podemos começar, Maia. Bom, eu comecei o Cine Psiquiatria na faculdade no fim da década de 80, e depois ela foi evoluindo e vários colegas participavam das discussões dos filmes e gradativamente a gente foi evoluindo nesse sentido. Até tem um cartaz aqui do lado que mostra bem como é que funcionava na época as convocações, que esse cartaz é de 98, e tem ali os médicos e os colegas. Então, a introdução entre cinepsiquiatria e afinidades, né, é o nascimento concomitante do cinema, né, que a gente está sabendo, Freud, interesses compartilhados, explora o comportamento humano, normal e patológico, as primeiras representações desde o início do século XX, retratam pacientes psiquiátricos, enfim, potencial terapêutico, a gente sabe que viam no cinema uma ferramenta de compreensão muito interessante, estados patológicos também. Contribuições do cinema ao ensino da psiquiatria: aumento da conscientização, sensibilidade do público a doenças mentais, informação, reabilitação, educa sobre problemas e possibilidade de recuperação, ética, complexidade, alerta para dilemas éticos no tratamento, complexidade das patologias, quebra de preconceitos, desencadeia reflexões, os rótulos atribuídos ao doente mental. Importância do aspecto humano nessa formação. Formação tradicional, ênfase no rigor científico, por vezes negligenciado, aspecto humano. E, nesse sentido, é interessante porque eu comecei porque um paciente meu, quem veio falar para mim foi a namorada dele, que num determinado filme, ele entrou quase num transe e ela ficou achando assim que não ia conseguir fazê-lo retornar da situação em que ele estava. E aí veio conversar comigo para saber o que tinha acontecido. Então, realmente, isso também me propiciou que eu levasse em conta, então, o cinema na época, para entender melhor essas vivências tão intensas que acontecem durante os filmes. Isso foi um dos motivos que me levou a também começar o cinema. Apesar de, na época, alguns colegas diziam que parecia que eu estava brincando de cinema na cadeira de psiquiatria. A dualidade, necessidade da pessoa ter essas coisas ligadas à poesia, cientista, enfim, linguagem, imaginação, treinar futuros profissionais na linguagem da imaginação humanística e do entendimento científico. É uma ferramenta de aprendizado, o cinema como instrumento de desenvolver o lado humanístico da formação médica. Vantagem do cinema como ferramenta didática: acesso direto ao inconsciente. Mais do que outras artes, o cinema parece ter uma conexão direta com o inconsciente por meio de imagens dinâmicas. E nesse caso que eu usei, do exemplo do meu paciente, ele tinha um problema de identificação muito pesada com a figura da mãe, sempre parece querendo se vingar de alguém.
e no filme aparecia uma situação de vingança que provavelmente o imantou e o fez entrar profundamente, quase numa linha hipnótica para dentro daquela situação, ficando quase num transe. Isso também foi o que me levou a intensificar esse tipo de comunicação com os alunos. O contexto imersivo, né? O filme traduz o contexto completo, atores, cenários, roteiro, que domina a situação. Compreensão metafórica. A capacidade metafórica dos filmes facilita a compreensão de conceitos complexos. Então, realmente, na psicoterapia, eu vi que eu consegui com ele, depois desse transe, que foi uma espécie de sonho acordado, que é o transe, né? Entender melhor as coisas ligadas à mãe. Superação da literatura. Apresenta vantagem em comparação com a literatura pela facilidade de interpretação visual. Aí eu me lembrei também, a gente comentou essa minissérie que é Adolescência, que está gravada no YouTube, que apresenta uma série de coisas assim muito interessantes em que os emojis passam a ser uma espécie de comunicação equivalente a eu olhar a comunicação da chinesa ou da Coreia. Aqueles caracteres simplesmente não dizem nada para nós, que não sabemos a linguagem. E os emojis, para esses, como aparece na minissérie, têm uma comunicação muito grande. No caso, até aparece uma parte ali que o pai pergunta: filho, o que é isso que aconteceu contigo e teu amigo que matou a menina? Aí ele diz assim: pai, tu não viu o filme Matrix? Tu sabe o que é 80-20? Ele diz: o que é isso que está falando, filho? Pai, 80-20 são 80% das mulheres só têm atração por homens que são bonitos, ricos ou chamam a atenção de alguma forma. Então, tu não sabe nada, nem vou conversar contigo. Então, vocês veem que tudo isso, o cinema dá condições da gente aumentar essa capacidade de insight. Cinepsiquiatria, uma metodologia inovadora. Origem, criado no fim da década de 80, o artigo é de 94, Fundação Federal de Ciências da Saúde. Propósito, utilizar filmes comerciais para ensino da psiquiatria, aproveitando sua capacidade metafórica. Estrutura, dividida em módulos temáticos. Comissão organizadora, alunos organizam evento periodicamente, escola de grandes temas, módulos tópicos relevantes, supervisionado por doentes da psiquiatria, público aberto, restrito a estudantes, 50 a 60 participantes. Aqui me lembro que convidava seguidamente o Camargo para discutir os filmes comigo, e a gente tinha, assim, interessantes palestras. Docentes convidados, que é esse que eu falei, assistem filme previamente, relacionando aspectos literativos, e orientam os estudantes para entender empaticamente o assunto. Metodologia do curso, logística, definição de módulos, docente apresenta temas, turma elege o primeiro módulo, escolha de filme, organização, estuda o tema, propõe filmes, os discute, psiquiatra orientador para a seleção, exemplos, módulos, transtorno de humor, sexualidade, transtornos alimentares, psicofarmacologia, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, uso de drogas e tudo mais. Então, esses módulos são interessantes para a gente situar a situação. Metodologia do curso, sessão de psiquiatria, projeção do filme, um telão criado, uma atmosfera de cinema, intervalo 10 minutos para troca de ideias entre participantes. Outra coisa que eu me lembrei é que isso gerou na faculdade católica, na época, depois já a Fundação Federal, e hoje mudou de novo o nome, gerou uma cadeira que funciona até hoje. E parece que ela só ficou parada, né, no sentido de filmes, durante a pandemia. Debate pós-filme. Palestrante discorre sobre o toque utilizado no filme como recurso ilustrativo. O filme funciona como metáfora para a compreensão do conteúdo teórico.
facilita a compreensão e o acesso ao conhecimento. Poder do cinema no aprendizado. Entendimento de situações interpessoais, facilita a compreensão da psicologia médica, psiquiatria e ética. Funcionamento da mente. Cinema, ao articular imagem e movimento, assemelha-se ao funcionamento mental. Identificação e empatia. Ativa processo de identificação, permitindo vivenciar experiências emocionais, como eu falei, que através de vivências ligadas a um filme, a pessoa pode acessar, como aquele caso que é o paradigmático da época em que eu pude examinar coisas ligadas à situação de identificações com a mãe, no sentido bem arcaico, e chegar a conclusões interessantes na terapia. Ambiente propício, ambiente escuro, projeção propicia um espaço virtual regressivo para vivências emocionais. Memória e mitos. Impregnação de memórias após a projeção de memórias visuais, auditivas, se conectam a experiências pessoais, exatamente como eu falei no exemplo. Modelagem da compreensão. Discussão posterior modela a compreensão de forma articulada, que é o que eu também consegui nesse exemplo que eu falei. Comunicador de mitos. Cinema vincula mitos coletivos, individuais, como sonhos para o indivíduo. Até eu me lembrei assim que na época também eu fazia o curso com o André Green, com o Dr. Maruco, que é um psicanalista argentino, e a gente falava muito que o Green fala muito no lado do trabalho do negativo, que vem de um filósofo, e que significa trabalho do negativo, o sonho. E o sonho é quando se trabalha numa espécie de digestão de problemáticas psicológicas que depois devem ser interpretadas. E o luto, que é uma das características mais comuns que nós temos o tempo todo, porque a nossa vida é quase sempre vinculada a situações de idealizações, de querer coisas maravilhosas, que seriam coisas exageradas, e logo depois viria uma espécie assim de desilusão, que seria o aspecto do luto. Então, a cada momento, esse trabalho coletivo daria condições de eu gerar essa capacidade de, nesse meio onde a ilusão se encontra com a desilusão, uma espécie de zona, vamos dizer assim, que seria o nosso lixo, que aparece como o quê? Ansiedade, depressão, qualquer tipo de problemática psicológica que nos leve a condições de vazio e sem sentido. Esse lixo, na realidade, poderia ser entendido numa metáfora como uma espécie de composteira. Isso tem uma visão assim já vinculada a esses avanços da psicanálise, que essa composteira, o que geraria uma composteira no aspecto normal? Faz tudo que é tipo de verdura e de plantação crescer. Mas esse lixo, então, visto nesse ângulo de profundidade, com a capacidade de eu lidar com esse luto, eu ativaria, então, a imaginação, a intuição, as vivências internas de alto nível, criatividade e outras vivências, se eu conseguisse lidar bem com isso, no sentido do lixo, que é o que seria o gás do lixo, que é o metano, quer dizer, um gás que leva para a luz. Então, esse eu acho que é uma das coisas importantes que a gente tem que comunicar nessa linha do cinema. Reflexo da cultura, êxito dos filmes reflete mitos, instrumentos e a cultura da época também. Conclusão. Ferramenta útil e curiosa, filmes comerciais são uma ferramenta prática para o ensino. Aplicação clínica metodológica pode auxiliar no esclarecimento terapêutico de pacientes. Inovação e acessibilidade. O cinepsiquiatria é uma forma inovadora e acessível de ensino da psiquiatria. Filmes da cinepsiquiatria numa perspectiva temática. E todos esses aí que estão aqui, nós já, de certa forma, apresentamos, discutimos e está no YouTube.
Transtornos do humor e da ansiedade. Também esses filmes, nós todos eles também apresentamos. O Rockman aborda a dependência, Uma Mente Sem Lembranças, O Brilho Eterno, Ensina-me a Viver, Confissões Schmidt, Paris, Texas, Garota Interrompida, todos são filmes que a gente já comentou e estão gravados. Esquizofrenia e transtornos psicóticos, Distorção da Realidade, Estranho no Ninho, Sexto Sentido, Professor and Madman, Solaris, O Rei da Comédia, Aspectos, Delírio, Distorções, Um Corpo que Cai, também filmes todos já discutidos. Transtornos de personalidade e comportamento, todos esses aí, o que nós estamos vendo abaixo, transtorno de personalidade, borderline, antissocial, louco-obsessão, comportamento errático, todos eles também bem discutidos. Relações humanas, complexidade familiar, dinâmicas, conflitos de amor. Todos esses também que estão abaixo foram examinados e estão gravados no YouTube. Dependência química, compulsão, seus impactos, Rockman, A Mula, importantes filmes para entender essas dependências. Identidade de gênero, Garota Dinamarquesa, Girl. Outros temas e contextos psiquiátricos, abordagens específicas e variadas, como todos vocês podem ver aí, estão rotulados aí nessa relação. Outros textos, outros temas e contextos psiquiátricos, o Método Perigoso de Psicanálise, Freud, inclusive um dos filmes que também me movimentou muito para fazer o início lá na faculdade, na época, na década de 80, foi aquele filme Freud Além da Alma, porque daria para os alunos a capacidade de perceber assim, a busca de Freud pelo entendimento sofisticado daquela histérica que era trabalhada pelo colega dele, o Breuer, e não tinha capacidade de entender ainda o que era uma transferência, o que era uma contratransferência, e o Freud foi afundando ali, apesar de uma resistência enorme do Maynard, porque achava que as histéricas na época seriam pessoas mentirosas que deveriam ser excluídas de qualquer tipo de clínica. E até o Maynard mandou o Freud retirar aquela mulher do leito, porque era uma mentirosa que estava ali, e apesar do Freud ter mostrado que ela tinha até uma incapacidade de sentir a pele durante o problema que ela estava apresentando. Então, no final do filme, a gente vê que o próprio Maynard chama o Freud para dizer que ele estava realmente acertado em abrir esses novos campos. Isso, então, me dando uma condição de eu me apresentar para os alunos como alguém que abre campos também para que eles façam e consigam abrir campos novos de entendimento nas suas coisas. E aqui mais filmes em debates, que são esses aqui que vocês estão vendo: Genialidade, Loucura, Sofrimento, Van Gogh, Fama, Identidade, Rei da Comédia, Narcisismo, Ilusão, Busca de Reconhecimento. E, com isso, eu termino minha apresentação e fico aberto a perguntas. Muito obrigado, Maia. Agora vamos passar a palavra para o Euclides para continuar a exposição, não é? E depois as perguntas e comentários. Ok. Então, muito boa noite a todos que estão participando. É uma satisfação muito grande de rever colegas e ex-professores meus, entre eles principalmente o Dr. Maia, que foi o meu professor de psiquiatria na fundação, onde eu também fiz a faculdade, e do qual eu herdei esse gosto pelo cinema e pelo entendimento da psiquiatria ligada ao cinema. Tudo começou com ele, né? Eu hoje sou um mero sequenciador dessa brilhante ideia de trazer o cinema para debate quando se explica ou tenta se explicar saúde mental, ou, se preferirem, doença mental.
Bom, o cinema, ele começou muito antes da invenção da máquina cinematográfica ou até mesmo da máquina fotográfica. O cinema, sob o ponto de vista de abstração e de até mesmo delírio coletivo, ele começa já na Idade das Cavernas, né? Quando aquela pessoa lá consegue fazer o fogo e projetar as sombras das suas mãos nas paredes, por exemplo, formando animais e criando histórias. O homem sempre precisou dessa fantasia. O homem sempre precisou ver na arte uma representação da sua psique, do seu entendimento sobre a vida. Obviamente, né, o cinema é a arte talvez a mais completa de todas, a chamada sétima arte, porque é a única arte que engloba em si as outras 6. Todas as outras 6 artes estão englobadas também na sétima arte, né? Você vê filme de todas as naturezas, que música, edificações, todas as possibilidades artísticas podem, e na maioria das vezes todas estão presentes em cada filme. Filmes que chamam a atenção pela questão psiquiátrica, eu diria que são todos, né? Claro, existem um que são flagrantes, são até criados e feitos para relatar aquela situação que você quer demonstrar, por exemplo, no cinema. A doença mental, de uma maneira geral, é empolgante, ela chama a atenção de todos nós, principalmente também pelo nosso medo de termos as mesmas doenças, né? Como o próprio Freud dizia, o que afinal um paciente meu tem que eu também não possa ter, né? Tudo nós podemos ter. Então, chega a ser uma manifestação também de autoconhecimento quando a gente ao assistir um filme, se identifica naquele filme. O cinepsiquiatria, como o doutor Maia explicou, ele começou lá, ele continuou, é sempre num contexto acadêmico, na verdade, para alunos, para pessoas da própria faculdade e alguns colegas de fora, mas muito raramente. Quando ele sai da faculdade propriamente dita, aí eu já estou participando desse processo, ele vai para uma instituição federada da BP, que é o Centro de Estudos Barros Falcão. Nesse local, eu passei a administrar esses eventos num contexto também fechado, para alunos de psiquiatria e para quem se interessasse dentro da área médica. Mais tarde, quando eu saio do Barros Falcão e vou para Ciro Martins, eu levo junto esse projeto. E aí começa a ampliar. Eu comecei a abrir a discussão para a população em geral. Quem quisesse assistir, nós fazíamos convites para gente que não eram da área da saúde mental, mas que realmente se interessavam muito e gostariam de entender determinadas situações que estavam acontecendo naqueles filmes, principalmente os filmes mais vibrantes, os filmes mais chocantes que estavam passando, ou até alguns mais antigos que a gente também trazia à tona. Bom, há 8 anos atrás, houve uma mudança radical nesse projeto. Porque, assim, quando uma coisa é muito boa, como o Cinepsiquiatria é um evento extraordinário, a gente tende a mantê-lo e a melhorá-lo. A ideia, então, foi jogar mais luz em cima desse projeto para torná-lo conhecido de uma maneira mais ampla e poder fazer e seguir o seu objetivo que, no meu entender, no maior entender para mim, a cinepsiquiatria tem como objetivo desmistificar a doença mental, ou lutar contra o preconceito contra a doença mental. E então, há 8 anos atrás, esse projeto se expandiu para a grande sala de cinema. A grande sala de cinema. Né? Então, nós conseguimos, através do CECIM, aí, que é o Ciro Martins, a gente conseguiu um convênio com o GNC Cinemas em Porto Alegre, conseguimos patrocínios do Praia de Bela Shopping, onde é efetuadas essas sessões, e também, logo em seguida, nós conseguimos apoio de um laboratório que começou a pagar 100 ingressos em cada sessão. Ou seja, durante o ano, nós ganhávamos 1.200 ingressos pagos antecipados pelo laboratório, que nós distribuíamos 100 a cada sessão, e os outros eram vendidos sempre com desconto de 50%. Bom, a primeira sessão, que foi o filme Beleza Oculta, lotou a primeira sessão. Foi lotada e nunca mais parou de lotar. Desde então, nós estamos fazendo sessões mensais durante 8 anos. Nós fazemos sessões mentais que só foram interrompidas por 2 anos por conta da pandemia da Covid. Nós não pudemos fazer,
ninguém fez, não tinha cinema, não tinha nada, mas logo depois dos 2 anos nós retomamos, estamos aí até hoje, fazendo sempre uma sessão por mês, né? E sempre no segundo sábado de cada mês, então já é uma coisa agendada, onde nós colocamos filmes mais recentes, filmes que ainda estão passando no cinema, alguns nem começaram a passar direito, veio só pré-estreia, nós já passamos, no Cine Psiquiatria, e aonde então são convidados palestrantes, no caso comentadores. Funciona da seguinte forma: o filme passa na integralidade, numa grande sala de cinema, depois nós convidamos alguns comentadores, um ou dois, dependendo do caso até mais, para fazer o debate sobre aquilo, e em seguida, e aí que vem a parte mais interessante, não mais interessante, mas tão interessante, que é a presença do público, da plateia. A plateia pode pegar o microfone e fazer perguntas para os comentadores, para os psiquiatras que estão lá na frente, para tentarem alguma explicação, tentar entender o porquê daquilo, que se aquilo é real mesmo, a doença é assim ou não é assim. E, claro, nós sempre dissemos que nós não damos diagnóstico para filmes, nós damos diagnóstico de coisas que o filme faz parecer, mas não é o filme, aquilo é uma arte, na verdade, né? Ali dificilmente vai ter um esquizofrênico, até pode ter, mas não é a lógica de apresentar um filme feito como se fosse um documentário. É uma arte, é uma simulação. Tivemos, desde então, já 71 sessões de cine e psiquiatria neste molde, com plateia aderindo uma vez ao mês, cada segundo mês, para assistir o Cine Psiquiatria. Inventamos um horário, 10h30 da manhã. Ora, pensa bem, num sábado, quem é que vai se acordar cedo num sábado, para as 10h30 da manhã estar lá para assistir um filme, para ser comentado depois? Todo mundo duvidou, isso não existe, porque o cinema não podia dar um outro horário que competisse com os cinemas dele. Conclusão, hoje nós lotamos praticamente todas as sessões de 400 lugares, e as sessões do cinema lá à tarde tem 20, 30 participantes, na verdade. Veja como isso mudou, como isso virou. Hoje, o Cine Psiquiatria, ele é um acontecimento social de Porto Alegre. Ele já é conhecido no Brasil inteiro e também em alguns outros países também, como da América Latina. Já tem várias situações nas quais nos pediram orientação para montar lá também. Teve uma época que a APAL participou, a Associação de Psiquiatria da América Latina, mas não vingou. Esse projeto também ele acontece em outros lugares do Brasil, mas também não vinga, não vai, não tem sessões mensais, alguns vão até a quinta sessão, depois morrem, não desaparecem, porque não tem, provavelmente, o trabalho e o interesse que a nossa equipe tem, do CECIM, de manter isso vivo, de manter isso sempre divulgado e, de certa maneira, também de ter a sorte de aqui em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, termos um público extremamente interessado em questões culturais e questões da mente humana, que é o nosso interesse aqui. Eu quero deixar claro uma coisa também: não é só um filme que trate de doença mental. Nós temos um outro objetivo muito grande, que é a luta contra o preconceito de qualquer natureza. Preconceito, para nós, é doença. E é doença mental, às vezes não é considerado assim. Então, como nós temos essa visão de não aceitar nenhuma forma de preconceito, nós acabamos botando filmes sobre homossexualidade, filmes sobre dependência química, por exemplo, que para muitas pessoas gera um preconceito, filmes sobre o racismo, filmes sobre o etarismo, e assim vai. Uma série de situações nas quais o preconceito ainda existe, e nós buscamos sempre lutar contra isso, falando contra isso o quanto nós pudermos, na verdade, nessas sessões. A ideia de convocar pessoas da área da psiquiatria para debater, ela nem sempre é 100% seguida por nós. Por exemplo, nós tivemos alguns filmes que foram comentados por outros colegas de outras profissões. Nós tivemos produtores de cinema comentando o filme. Nós tivemos pessoas da mídia, da televisão, falando sobre isso. Inclusive, uma convidada muito especial, quando nós passamos o filme O Beijo no Asfalto, da obra de Nelson Rodrigues, nós tivemos a honra de ter o comentário da filha dele, Sônia Rodrigues, que também é escritora, e ela veio especificamente a Porto Alegre para nos dar essa força.
É claro que a gente sempre está procurando coisas bem mais difíceis para trazer para cá, para tornar cada vez mais grandioso. Só para vocês terem uma ideia, a próxima sessão vai ser dia 14 de junho, vai ser a sessão 71, sessão de número 71, e o filme vai ser Homem com H. É claro que eu queria trazer o Ney Matogrosso aqui para comentar o filme, mas não dá, ele tem agenda lotada, né? Não duvido que ele não viesse, porque nós temos uma relação com ele direta e até desculpou, claro, pode ser uma mentirinha deles, se fosse há 2 semanas atrás eu estava em Porto Alegre, eu ia, não teria problema nenhum, né? Mas de qualquer forma, veja como a gente procura sempre dar também um presente a mais para os nossos ouvintes, ou nossos espectadores que estarão lá, na verdade. Já tivemos sessão, só para vocês terem uma ideia, nós já passamos de 13.500 espectadores, desde que começamos nesses 8 anos. Tá? Na verdade, 6 anos de funcionamento, que 2 anos foram interrompidos. Tivemos mais de 80 colegas convidados para fazer os comentários. E teve um filme em particular, que foi o campeão de audiência, que foi o filme Coringa 1. Vocês todos devem ter visto, obviamente. Esse filme lotou 2 salas. Nunca aconteceu isso, a gente sempre marca uma sala. Mas quando chegou na metade da semana, o número de interessados, o cinema totalmente lotado, o cinema de 600 lugares estava totalmente lotado, da sala maior, a direção achou por bem abrir mais uma sala de 400, deu 1.000 espectadores numa sessão só. Claro, no final, alguns não ficaram para ver o debate, os que foram lá na sala maior ficaram se juntando, sentando na escadaria. Foi uma loucura, foi o filme mais absurdamente requisitado por nós, né? Depois tentamos repetir no Coringa 2, não foi a mesma coisa, mas uma sala pelo menos lotou. E acho que nunca mais deveremos ter 2 salas, porque fica muito confuso. Alguns espectadores se sentem depois até ultrajados por não participar da discussão. Então, gente, assim, o que eu queria trazer aqui é que às vezes parece meio confuso, mas como assim tem 2 cinepsiquiatria, tem o do Maia, e tem a da BP, e tem do Cecim, e tem a do Euclides? Não, é o mesmo. É tudo a mesma coisa, são apenas versões diferenciadas. A nossa versão, a quem eu rendo todas as homenagens ao meu querido professor Maia, né, como estou vendo a minha professora Temes aqui, que também foi minha professora lá na Santa Casa, muito prazer em estar revendo você. Então, assim, ó, essa situação não é outro cinepsiquiatria, é uma outra versão do mesmo cinepsiquiatria, cujo grande criador é o Dr. Herberto Edson Maia. Isso está dito em todos os lugares. Eu, inclusive, tenho um capítulo num livro que fala sobre cinema, onde eu coloco essa questão bem clara. O inventor, há quase 40 anos atrás, foi o Maia. Nós somos alunos dele, nós estamos levando essa bandeira. E, graças a Deus, no nosso caso, estamos levando ela com muito afinco e com muito vigor, para que ela possa render essas homenagens e manter-se viva. Porque, para nós, essa é uma ação contra o preconceito da doença mental, contra o preconceito de toda a natureza que possa existir, a qual nós estaremos sempre contrários. Eu não sei se me estendi demais, ou talvez tenha O Euclides, que eu nem contei, mas eu até posso abrir, a gente poder discutir um pouco mais sobre isso, até para ter mais tempo de discutir e não ficar falando, porque se me deixar, eu falo até amanhã. O Sérgio sabe muito bem como é me coordenar em mesa de psiquiatria, ele está sempre me cortando barato quando eu estou com ele. Mas fique à vontade, Maia, pode falar. Não, é que eu me lembrei de uma coisa no nosso tempo de professor-aluno, que nós tínhamos um curso de psicoterapia na fundação, na faculdade, e aí eu, me lembrando do filme do Freud, Além da Alma, que o Freud foi para a França, né, para estudar com Charcot hipnotismo. Então, eu queria dar para os alunos uma ideia do que era o hipnotismo. Aí eu chamei o Euclides, e ele deu uma aula, porque ele também entende é um hipnólogo, e ele entende disso. Ele deixou eram 12, ele deixou 6 em transe. Então, foi uma aula de uma praticidade fantástica. Ficou todo mundo espantado e maravilhado com essa aula que o Euclides propiciou sobre hipnotismo. Então, ele sempre era muito querido. Só não esquece de dizer, Maia, que tem um que não saiu do transe até hoje.
Muito bem, Gil. Muito bem. Percebo que o doutor Cláudio Marrone, que é o coordenador da atividade cultural da academia, conseguiu, apesar do fuso horário, estar presente na reunião. Pergunto se quiser fazer um comentário suplementar à apresentação, Cláudio. Muito obrigado. Eu estou na Itália, em Lecce, e consegui, aqui é quase meia-noite, né? Consegui me comunicar e ouvir as histórias. E queria agradecer de uma maneira especial ao Maia, que se prontificou a fazer uma história, digamos, desse tipo de atividade extremamente importante, e também ao Euclides, que continua e continuou, né? E continua na atividade. Não quero me estender mais e deixo o Sérgio a coordenação. Pois não. Vamos lá, então. Perguntas, comentários, né? O Paulo está batendo palmas, mas comentários que vocês queiram fazer, perguntas? Se ninguém vai fazer perguntas, eu queria fazer um comentário e perguntas, digamos, ao Maia, que foi professor por muitos anos na antiga Faculdade Católica de Medicina, depois na universidade. Do ponto de vista prático e objetivo, qual a importância, o valor que foi observado na formação dos alunos com esse tipo de atividade? Se isso teve a condição e capacidade de despertar esses alunos para certas situações, como foram ditas aqui, preconceituosas, e se isso também auxiliou na formação desse pessoal. Não, aí tu realmente tocou num ponto importante. Isso eu pude notar que aconteceu mais nitidamente, como Euclides falou, quando a gente trabalhava no curso de pós-graduação José de Barros Falcão, na formação de psiquiatras, porque aí a gente fazia uma sessão por mês e apresentava um filme, e dentro dessa formação, então, do aluno, o cinema e o filme propiciavam discussões interessantíssimas que realmente criavam situações assim importantes de busca até depois da visão de terapias. E era muito importante isso, porque as pessoas, então, se davam conta de problemas seus e traziam para a supervisão, era indicada, então, uma terapia. Então, nesse nível de formação de psiquiatras, ficou bem mais nítido esse avanço e essa capacidade de entendimento. Eu posso dizer também que tudo isso também em mim se desenvolveu mais quando eu fiz a minha análise com o Meneghini, que durou mais ou menos quase 6 anos, e que eu me dei conta que a busca do autoconhecimento através de uma terapia ou de uma análise é uma das coisas mais importantes que a gente poderia conseguir, porque abre campos de lidar com o que eu chamei de zonas, vamos dizer, de luto e dificuldades ligadas a perdas e desilusões, e principalmente as variações de sentido existencial e de valor de vida, ou coisa assim. Então, lá na análise, eu me dei conta que se eu conseguia chegar a esse ponto e gostar cada vez mais de trabalhar e buscar nesses teóricos mais recentes, a partir de Lacan, Winnicott, Wilfred Bion e Ogden, e principalmente André Green, que tem um avanço enorme dentro da psicanálise, de uma intimidade maior, assim, que a neutralidade começa a diminuir e a empatia viceja no campo dos relacionamentos. Eu achei que apareceu, então, Marrone, nesse nível, mais nitidamente, esses avanços pessoais e interessantes. Porque no tempo dos alunos, alguns alunos procuravam terapia, até me procuravam depois também, depois
algum tempo, mas a nitidez foi maior na formação dos psiquiatras. Eu acho que o Euclides também deve achar que isso é importante nesse sentido. Obrigado. Eu acho, sim, concordo. Doutor Marrone, meu professor também, abraço, né? A gente não esquece dos bons professores, mas, assim, nitidamente, esse impacto no profissional de saúde mental dessa proposta é muito grande, né? A gente percebe claramente que, somente eu que sou professor que formo psiquiatras, como eles trazem essa questão de que não tinham se dado conta de que, às vezes, inclusive o próprio cinema poderia ser utilizado como o que nós chamamos de biblioterapia. A biblioterapia é aquela ideia quando você sugere que alguém leia um livro, que alguém ouça algum tipo de música, que alguém, por exemplo, assista algum filme. Faz parte, isso é o nome disso, não é a leitura da Bíblia, tá? É biblioterapia, na verdade, quando a gente procura trazer cultura, principalmente escrita, mas pode ser também cantada e vista por áudio e visual, por exemplo, né? E eles começam, então, a também assistir com mais frequência e a identificar melhor, porque o cinema tem uma particularidade. Ele não mostra só a realidade de uma patologia psiquiátrica, por exemplo. Ele reforça. Então, é tudo mais florido, é tudo mais vibrante. Nem sempre o paciente tem aquela forma de se apresentar, mas isso é o extremo que aparece. Então, quando a pessoa começa já a se acostumar com visões mais extremistas, ela consegue se acostumar melhor com as visões normais, assim, da doença propriamente dita, né? É uma forma. Não tem eu não conheço, sinceramente, até hoje, eu faço cinepsiquiatria há mais de 20 anos já, primeiro lá na faculdade, lá no Barros Falcão, depois na Ciro, e agora junto com a Ciro e a ABP, no cinema, eu não vi um aluno, por exemplo, que tenha criticado essa atividade. Todos elogiam e querem levar para o lugar, porque normalmente os alunos vêm de fora, querem levar para lá também esse projeto. Bom, vamos levar, pode levar, mas daí tem que ter alguém lá que segure, porque só mostrar um projeto e não ficar junto o tempo todo não vai funcionar, né? Então, tem uma série de questões que, sim, respondendo objetivamente ao doutor Marrone, sim, modifica, sim, bastante esse tipo de entendimento, esse tipo de explicação que é dado em cada filme, em cada palestra, por exemplo, modifica demais, humaniza mais o entendimento dos nossos futuros profissionais de saúde mental. Eu teria uma pergunta para vocês, porque o Euclides disse que está abrindo o leque para, inclusive, bater de frente contra preconceitos, né? Mas pensando na coisa da formação médica aludida pelo Marrone, eu pergunto, me lembrei de um filme em especial, se não me engano, chamava O Golpe do Destino, com William Hurt, né? Não sei se você se lembra desse filme. Nos mostra com muita clareza e ênfase a relação médico-paciente-hospital, né? E que, para entender da relação médico-paciente, não precisa ser psiquiatra, tem que ser médico, antes de tudo, né? Então, se vocês podem utilizar isso, não só na formação de profissionais de saúde mental, mas como também o médico em geral, né? Me lembrei da grande atividade agora do Camargo, a medicina da pessoa, né? Quer dizer, o cinema representa de forma eloquente esses dramas do cotidiano que todo médico tem que enfrentar, né? Então, a minha pergunta é se realmente isso está pensado para os médicos em geral. Posso te responder com certeza que sim. Sim, está pensado de uma maneira geral, porque para nós o preceito básico de ser médico é ser humanista. Ser humanista, né? Então começa por o entendimento da psique humana. Você não consegue fazer um bom tratamento gastroenterológico se você não conhecer o paciente um pouco mais a fundo na sua psique. Você não consegue tratar um paciente com um problema grave no fígado, por exemplo, que não tenha a possibilidade de conhecer também um pouco da vida dessa pessoa e até sugerir, por exemplo, até mudanças de vida. Não precisa ser psiquiatra, não precisa ser psicólogo. O médico é tudo. Nós médicos somos tudo, nós temos habilidades mais para algumas coisas e menos para outras, mas nós somos tudo.
entendeu? Então, acho que sim, isso aí. Falando em preconceito, só para tirar um pequenininho, agora, o último filme que nós passamos, no mês passado, foi o filme do Conclave. Nós passamos o Conclave. Conclave tem um caso seríssimo de preconceito. Seríssimo. Não sei se vocês viram o filme. Se não viram, vejam, né? Que assim, o colega, o Lawrence lá, ele venceu todos os preconceitos para deixar que aquele cidadão se tornasse papa, porque pela lógica, pela radicalidade da Igreja Católica, ele jamais poderia ser papa, já que ele era um intersexo. Ele era intersexo, ele não era nem homem nem mulher, ele era intersexo. Mas ninguém sabia, só ele ficou sabendo depois, mas aceitou porque o Papa que morreu também soube e aceitou. Entende? Então, é um tapa na cara do preconceito, né? E isso faz parte do nosso processo, é preconceito sexual, pronto, né? Mas a Temis, não sei, também o Maia gostaria de falar alguma Não, coisa. eu acho que tu realmente falou bem exatamente isso. E até me lembrei, como o Paulo falou, do Camargo, ele tem eu acho que é uma vez por mês, ele tem um encontro em que o objetivo é exatamente a relação médico-paciente. E até os últimos escritos dele têm firmado cada vez mais isso, né? A relação médico-paciente e a importância do médico ser mais empático e mais próximo do paciente, né? Então, realmente, eu acho que é um trabalho que é importante dele e as palavras do Euclides já disseram o que a gente estava pensando. Temis, por favor. Bom, primeiro cumprimentar várias pessoas. Primeiro, o Cláudio ter tido essa ideia tão bonita de trazer esse assunto. Depois, os dois expositores, eu gostei enormemente. Mas, Euclides, eu não sou, evidentemente, da área da psiquiatria, mas da gastroenterologia, e que tem uma relação, para mim, muito importante, mas gosto de cinema. Sou uma cinéfila, sou adicta de cinema. Então, eu te pergunto, assim, coisa muito prática. A gente fica sabendo aonde é, quando é, qual o filme que vai ser apresentado, discutido, por quem. Me conta, porque eu vou participar, já que é aberto a todos. Vou aprender. Não só tu vai saber, como eu quero te convidar para ser uma das comentaristas dos nossos filmes. Pode prestar atenção. Não diz isso que eu não vou. Não, mas me conta, como é que a gente fica sabendo? Olha, tem duas formas. Primeiro, está sempre no site do GNC Cinema Praia de Belas. Lá no Praia de Belas. É lá no Praia de Belas. Sessão sempre, não é no outro cinema, é GNC Cinema Praia de Belas, todos os segundos sábados de cada mês. Isso é feito na mídia, eles publicam. Lá vai ter sempre cartaz no vidro do cinema, promoção, divulgação, faz bastante divulgação. Mas também eu tenho minha lista das pessoas que eu mando mensagens diretas, então aí eu vou pedir aí se o Dr. Cláudio Marrone ou o Sérgio permitirem ou me mandarem a lista de WhatsApp de vocês todos para mim poder incluir nessas listas, aí vocês vão saber tudo que está acontecendo, quando é o dia, qual é o filme e tudo mais. Isso já pode ser feito agora, se vocês quiserem, depois da sessão, não tem problema. Muito bom. Joia. Mais comentários, perguntas? Porque eu acho que o cinema possibilita isso, né? Os dramas da alma serem revistos, né? Eu, durante, acho que quase 10 anos, existe uma confraria em Porto Alegre, a confraria Mozart, que se tinha ali na Sociedade Germânia, e cada 15 dias eles têm uma atividade. Uma quinzena é ópera e a outra quinzena é filme. E durante 10 anos eu fui o comentador dos filmes, né? E a gente escolhia sempre filmes que diziam respeito à alma humana. E os nossos prediletos, claro, eram Shakespeare, Hitchcock, né? Fellini, né? Que de alguma maneira abre um leque para a gente refletir sobre a complexidade das relações humanas, né? E aí me chamou a atenção que não vi na lista de vocês o Hitchcock, né? A lista é do Maia, né? Eu não coloquei nenhuma lista. Não sei, a nossa lista, não me lembro
Do Hitchcock eu não me lembro bem se tem na lista. Deve ter. Tem sim, Corpo que Tem, eu acho que tem. Eu acho que eu vi. Que passou despercebido. Né? Tem sim. Isso. Não tem muito, mas A minha lista, ela não propõe, desculpa, a minha lista não propõe, infelizmente, né, para o meu gosto, não propõe filmes antigos. Ela propõe sempre filmes ainda em cartaz. Filmes que ainda têm um apego, um apelo, por exemplo, comercial também, porque afinal de contas eles estão cedendo a sala, tudo, eles querem ganhar pelo menos uns ingressos, querem ganhar que as pessoas comprem pipoca. Nós não ganhamos nada, né? O nosso serviço é 100% gracioso, não tem nenhuma cobrança de nada, e o laboratório que paga essas sessões paga só para o cinema, não é para nós. Nós temos totalmente zero de retorno financeiro, né? Nunca terá, até porque eu, como presidente do CECIM, jamais admitiria o pagamento de uma questão cultural e que tem interesse, por exemplo, social, né, de levar o conhecimento médico, principalmente psiquiátrico, para a população em geral, para eles também perderem esse medo do psiquiatra, porque tem muita gente que ainda tem medo de psiquiatra. Ainda hoje, tem gente que vem no consultório meu e pede para não dizer no recibo que foi atendimento psiquiátrico. É um absurdo, né? Claro que eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa, mas muitos não fazem, acabam cedendo essa vontade. Se eu estou fazendo um atendimento psiquiátrico, uma especialidade médica, como é que eu não posso dizer isso? Qual é o problema? Né? Então, é um preconceito falando mais alto do que a própria necessidade do tratamento, na verdade. Eu e o meu colega, o Rogério da Paz, a gente tem um evento sempre por mês, a gente discute um filme que pode ser o filme recente, como agora minisséries também, a gente discute a adolescência, e filmes mais antigos também, que aí depende do que é pedido, do que as pessoas pedem, a gente então discute. É aberto. Muito, muito legal. Pessoal, mais algum comentário, pergunta? Eu só quero dizer que é um prazer ver o Cláudio lá na Europa participando do nosso encontro aqui. Que eu fiquei, quando ele me convidou, eu fiquei meio assustado de o que eu vou dizer lá. E ainda por cima o Cláudio não está, quer dizer, eu perdi um pouco da segurança, Cláudio. Mas eu falei para o Rogério, para o Maia, que ele não deveria se preocupar, que ele deveria ficar tranquilo. Qualquer coisa me levasse junto, que eu ia segurar na mãozinha dele durante a entrevista, não foi isso? Por isso que eu te convidei, porque para mim, porque nada como ter um aluno bom assim para aguentar a gente depois de uma certa idade, né? Tá bom. Olha aqui, depois desses comentários de vocês, como é que vocês acham que o pessoal não vai ter medo de psiquiatra? Verdade. Uma vez eu estava dando uma supervisão num colégio de Porto Alegre e uma das orientadoras que estava encarregada naquela sessão de trazer um aluno problema, eu percebi que ela estava muito resistente a trazer, né? E eu fui conversar com ela, mas escuta, qual é a dificuldade? E ela, muito constrangida, dizia assim, sabe o que é? O aluno que dá mais problema na sala de aula aqui é filho de um psiquiatra. Eu falei, são os piores. São os piores. Ô, Sérgio, desculpa me meter, mas essa parte eu não concordo, tá? De geral. Sempre tem exceções. Só para deixar claro, mas tudo bem. Ô, Leandro, para te acompanhar, também tenho 2 filhos que nunca deram problema, mas a gente sabe as exceções que reforçam a regra. Né? Muito bem, gente, nós estamos já no nosso horário. Eu queria, antes de encerrar, depois passar a palavra para o Cláudio, que é o coordenador dessa atividade, mas antes eu queria elogiar a apresentação dos dois, muito interessante, um tema rico que pode ser explorado realmente, né? E vocês estão de parabéns pela essa atividade. Inclusive, uma coisa que não foi dita aqui, que o Clis me assoprou ontem, que o Maia, com essa atividade, ele foi pioneiro na América Latina, é isso? Sim.
Então, uma coisa digna de nota e de merecidos elogios, né? Certo. Eu até nem sabia, Euclides, isso. Tu é que está me dizendo agora. Eu pesquiso, Maia, eu pesquiso. Isso. Cláudio, por favor, pode encerrar a reunião. Bem, é um prazer ter a possibilidade de encerrar uma reunião que foi brilhante, conduzida pelo Sérgio de uma maneira adequada, nosso novo presidente da academia, e queria agradecer ao Maia e ao Euclides pela apresentação que fizeram, e todos os outros que compareceram, que nos ouviram. Apenas considerar que realmente nós, aparentemente, a partir da próxima gestão, teremos uma mudança do Google Meet para o Zoom, e muitos dos colegas que queriam entrar não conseguiram entrar por problemas técnicos, mas provavelmente isso vai se resolver de uma maneira adequada. Muito obrigado a todos e até a próxima atividade no mês que vem, e felicidades para vocês. Obrigado. Boa noite, boa noite. Bom Obrigado. resto de viagem para o Cláudio. Boa noite. Até mais.